Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima e nosso Pai São José. Aqui caiu na terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom. Retém-na e dão fruto pela perseverança. Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama, mas a põe sobre um castiçal para iluminar os que entram. Porque não há coisa oculta que não acabe por se manifestar, nem secreta que não venha a ser descoberta. Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos de 15 a 17. Essa semana, se Deus quiser, pretendo fazer uma pequena série de 5 vídeos, com início no dia de hoje, na Epifania do Senhor, para manifestar às pessoas que ainda não conhecem, que pouco conhecem ou mesmo mal conhecem esse tema, a que possam repensar, a partir das informações de extrema importância, necessidade e premência, a sua, não só o seu pensamento, mas a sua praxis com relação a Deus, à Igreja e ao Papado. Temas este inseparavelmente unidos. Para introduzir este tema, que virá basicamente da leitura e reprodução em vídeo em língua portuguesa, naturalmente, desta homilia, proferida, ou melhor, de uma homilia proferida por um sacerdote carmelita com outras credenciais, que já daremos a conhecer, em 13 de outubro, portanto, passado, 2024, e que vem causando, gerando uma repercussão para muito mais além do que a gente poderia imaginar. Essa homilia, de fato, foi mencionada no vídeo anterior, aqui do canal, e que eu peço às pessoas que não tiveram oportunidade de vê-lo, que possam pausar esse vídeo antes de iniciá-lo e irem até o vídeo anterior. 18 minutos alguma coisa. Ali, então, eu faço menção desta homilia do padre Giorgio Maria Faré, ou Faré, italiano. E nesta semana, então, se Deus quiser, ao longo de 5 dias, dos 5 dias, compartimentalizando, eu gostaria de dar a conhecer desta forma, agora, aos lusófonos, este tema, essa matéria, para que as pessoas possam agir em consequência, sempre tendo um novo prisma, novas informações, algumas antigas, mas ditas de forma distinta, sobre um tema, insisto, ainda hoje, em 2025, ainda em aberto. O tema do papado atual não se encerrou. As dúbias com relação à renúncia de Bento XVI e à posterior eleição de Jorge Mário Bergoglio ainda continuam. E os fatos, a cada dia, têm comprovado, ao contrário do que dizem vozes mesmo abalizadas, credenciadas, em contrário. Muito bem, para iniciar então esta série, me permitam trazer-lhes uma matéria do site, ou melhor, do blog
estadunidense LifeSite News, o mesmo responsável, como dito no vídeo anterior, pela primeira honesta e séria promoção de um debate sobre o tema, dando espaço a vozes contrárias, claro, de maneira virtual, e cujo link, né, está na descrição do vídeo anterior, e que as pessoas podem ir lá e conferir. O mesmo LifeSite News recentemente posta uma matéria intitulada Ajudar o padre excomungado que se opõe aos erros do Vaticano. Não está referido aqui ao Concílio Vaticano II, não é nada disso, aos erros do Vaticano, a pagar as despesas de subsistência judiciais. Atentos a essa matéria. O padre Giorgio Maria Faré, um respeitado sacerdote carmelita descalço, foi expulso de sua ordem depois de ter declarado inválida a eleição papal de Francisco e de lhe ter sido retirado abruptamente o subsídio diário de alimentação, apesar da falta de poupanças pessoais. Isso aqui é uma tradução própria do site. Em alguns momentos a gente vai ter que fazer pequenas correções para melhor entendimento. Então, Padre Giorgio Maria Faré, um padre carmelita descalço italiano, que foi expulso de sua ordem depois de ter declarado Francisco um antipapa, face aos seus erros graves e às dúvidas, principalmente esse é o ponto, nem tanto graças aos graves erros de Francisco, mas de modo todo especial e diria praticamente único, as dúvidas sobre a demissão do Papa Bento XVI, precisa de sua ajuda para financiar as suas despesas cotidianas e legais. Ele vai explicar aqui o que é isso. Depois de declarado em um sermão viral, em um sermão viral de outubro, que acredita que Bento XVI não renunciou intencionalmente ao cargo papal e que por isso a eleição de Francisco foi inválida, o superior de Faré declarou excomungado da igreja por cisma e retirou-o da Ordem dos Carmelitas Descalços, de acordo com uma nota de 18 de novembro. E aqui tem o link da carta. O link desta matéria vai estar na descrição do vídeo. Antes da carta de excomunhão, o padre Faré havia rezado profundamente para se assegurar de que estava agindo de acordo com uma consciência verdadeira e de boa fé, antes de decidir não se retratar de suas declarações. Um dado muito importante. Sem aviso prévio ou um processo justo, o seu superior pôs termo ao seu subsídio de alimentação, privando-o do mais básico suporte de vida, a comida. Além disso, Faré, que não tem poupanças nem rendimentos pessoais, como frade que viveu o voto de humildade e pobreza desde os seus 20 anos, o padre Faré hoje está com aproximadamente 56, 57, enfrenta grandes despesas legais, canônicas, nos seus esforços para se defender perante o dicastério para a doutrina da fé, contra a injusta acusação de cisma. Se a acusação de cisma não for revertida, Faré poderia ser destituído do cargo de sacerdote. Já o seu decreto de excomunhão
implica a recusa de acesso a todos os sacramentos e sacramentais para o resto da vida e a proibição permanente de sepultura em lugar santo. Faré tem explicado a John Henry Westen, o responsável, né, o criador do blog, e seu editor-chefe, que decidiu revelar a sua tese sobre a invalidade do papado de Francisco, apesar das potenciais sanções severas, porque não podia, em boa consciência, permanecer em silêncio enquanto milhões de fiéis caíam nos erros promovidos por Francisco. Erros de fé e de moral que conduzem à condenação das almas. Esse, como nós veremos, será o leitmotiv, o mote, né, o motivo principal, a razão principal pela qual o padre Geórgio decidirá, então, tornar pública a sua posição, após longos anos, tanto de estudo quanto de oração. No dia 13 de outubro, o padre Faré fez uma apresentação cuidadosamente elaborada, é a que veremos a seguir, minuciosa e sincera do seu púlpito, na qual levantou sérias dúvidas canônicas e teológicas quanto à validade da demissão de Bento XVI e à validade da subsequente eleição do cardeal Jorge Mário Bergoglio, do então cardeal. No discurso, argumenta que o Papa Bento XVI nunca renunciou ao papado, o que é demonstrado, em parte, pelo fato da sua suposta renúncia ter sido apenas uma declaração. E não tem efeito jurídico de demissão. A fórmula de Bento XVI, aspas, declaro que renuncio, fecha aspas, não é o mesmo que dizer renuncio, afirmou Faré no seu discurso, ou na sua homilia. Explicou ainda o padre Faré a Westen. Vejamos um exemplo. Se eu disser, declaro que vou comprar um carro, isso não significa que estou comprando o carro nesse momento. Estou apenas exprimindo uma intenção, mas a ação real pode nunca vir a ter lugar, nunca vir a existir. Do mesmo modo, dizer declaro fazer algo, no contexto jurídico, não é um ato definitivo, mas apenas uma promessa ou uma intenção. Para renunciar efetivamente a um cargo, é necessário declarar inequivocadamente que a ação tem lugar no presente. Uma formulação correta seria a seguinte, aspas, renuncio ao meu cargo com efeito imediato, fecha aspas, ou declaro que renuncio ao meu cargo agora, nesse momento. Faré apontou outro grande problema com a suposta renúncia de Bento XVI. O Código de Direito Canônico de 1983 exige que um Papa renuncie explicitamente ao munus petrinum, o ofício de Papa, o cargo de Papa. Enquanto Bento XVI, ao utilizar os dois termos munus e ministério, ou ministério, na sua declaração, renunciou especificamente ao ministério. E como vamos ver depois, nem a todo o ministério, ou seja, a todas as funções que um Papa exerce a partir da sua investidura do munus. Bento XVI renunciará a parte dos seus 4 ministérios como Papa. Como Faré se segue a matéria, como Faré salientou, as palavras específicas do Papa foram, aspas,
declaro, aqui ele faz a citação em latim, declaro-me ministério episcopi Rome, successores Sancti Petri mihi per manus cardinalium, de 19 aprilis, aqui tem o ano em Romanos, comisso renunciare, fecha aspas. Tradução: declaro renunciar ao ministério de bispo de Roma, sucessor de São Pedro, que me foi confiado pelas mãos dos cardeais em 19 de abril de 2005. Fecha aspas. Até a data, nenhum superior, outro dado extremamente importante, até a data desta matéria, nenhum superior eclesiástico tentou sequer refutar as argumentações e as conclusões do padre Faré, apesar dos seus reiterados pedidos para que, se estiver em erro, lhe mostrem onde e como errou. A bem da verdade e em sua defesa, o padre Faré apresentou um recurso administrativo contra o decreto ilegítimo de excomunhão e demissão de sua ordem religiosa junto ao Dicastério para a Doutrina da Fé. Ou seja, então ele entrou com recurso por considerar, e é evidente que o foi, injusto o decreto. Tanto a sua demissão da ordem, o seu afastamento dos carmelitas, quanto a sua própria excomunhão. E por que é ilegal? Porque é injusto? Óbvio, porque simplesmente não houve um processo em que ele fosse ouvido e seus argumentos fossem refutados, descartados por completo. Isso jamais ocorreu. A exemplo de outras excomunhões, de outros afastamentos, de outras reduções a estado laico, de alguns sacerdotes que tiveram a mesma posição antes e depois do padre Faré. O que soa extremamente estranho para a Igreja Católica Apostólica Romana. Modelo por excelência do direito. Segue a matéria. São padres corajosos e fiéis como o padre Faré. Vejam, isso vem de um site estadunidense tradicional, muito conhecido, e ademais, até o presente momento, aderente, por assim dizer, ao pontificado bergogliano, como dissemos no vídeo anterior. Ou seja, vem de pessoas que até o momento ainda têm Francisco como Papa. Repito, são padres corajosos e fiéis, como o padre Faré, que é a vanguarda da Igreja Católica nesses tempos. Em outras palavras, né? Que ele afirma aqui, são padres como o padre Faré, os que são verdadeiramente uma vanguarda nesses tempos em nossa igreja. E aí, conclui, vamos nos unir para o apoiar nesse momento de grande necessidade. A sua contribuição irá, 2 pontos, fornecer-lhe alimentação diária tão imperiosa e ilegalmente retirada pela Ordem dos Carmelitas Descalços, assegurar-lhe a defesa canônica e jurídica de que necessita para se defender perante o Dicastério para a Doutrina da Fé contra a injusta acusação de cisma que poderia levá-lo a ser reduzido ao estado laico. Ajudar a avançar a questão incômoda que os seus superiores religiosos não querem que ele coloque para o mundo inteiro.
a probabilidade de Francisco não ter sido validamente eleito Papa, como detalhado na investigação do Padre Faré, não entregarei o leão. Para encerrar a matéria, o grito do Padre Faré, do púlpito, aqui o grito não seria preciso, ou seja, o brado, né? Não entregarei o leão, ou não entregarei esse leão, referindo-se a Jesus Cristo, inspira-nos a todos a permanecer firmes na fé e a defender o que é correto, o que é certo, custe o que custar, por causa de Cristo e da sua igreja. E aqui encerra a matéria LifeSite News, e com ela nós daremos então início a uma primeira parte dessa homilia do Padre Faré, uma homilia realizada em torno de aproximadamente, em sua transcrição ao português, com aproximadamente 40 páginas, incluindo 100 notas de rodapé, 100 referências bibliográficas, junto com referências bibliográficas, para nos mostrar, isso feito ao longo de 4 anos, para nos mostrar como se deve tratar um tema dessa natureza. Coisa que a maioria, ou a quase totalidade dos católicos até o presente momento, não o fez. Ou mal e porcamente o fez. Demonstrando, pelo menos em seus atos, em suas atitudes, o verdadeiro amor, ou atenção que dizem ter para com um tema dessa natureza. O que, na verdade, é, em outras palavras, para com o seu pai na fé. Sendo o Papa o nosso pai na fé, mereceria ser tratado com mais acuidade, com mais seriedade, com mais compromisso, a verdade, a busca da verdade, etc. Então, vamos lá. A homilia Não Entregarei o Leão, o caso da Declaratio de Bento XVI, uma análise canônico-histórica. Padre Giorgio Maria Faré. Pulamos a introdução, o índice, e vamos diretamente, no dia de hoje, ficar apenas com a introdução, com alguns apontamentos, e a partir do dia de amanhã adentraremos no tema propriamente dito, com os fundamentos jurídicos para provar a tese de que Bento XVI nunca renunciou e os fundamentos jurídicos para provar a tese de que o cardeal Bergoglio não foi eleito Papa. Diz o Padre Faré em sua introdução: Louvado seja Jesus Cristo. Um último detalhe, essa homilia ela está em vídeo, cujo link também estará na descrição desse vídeo. E o PDF desse texto, que eu vou ler para vocês, também o deixarei na descrição do vídeo, para quem quiser ter acesso. Inicia a sua homilia o Padre Faré com uma citação. Aspas. Pregava em voz alta, dizia coisas duras aos fariseus, aos doutores da lei e aos sacerdotes. Não dizia, porta-te bem, mas simplesmente, raça de víboras. Simplesmente assim. Arriscou a vida, mas foi fiel e disse-lhes cara a cara: Adúltero, não te é lícito viver assim.
Mas é certo que se hoje fosses pároco e dissesses em tua homilia dominical: há entre vós uma raça de víboras e há muitos adúlteros, certamente o bispo receberia cartas escandalizadas. Expulsem esse pároco que nos insulta. São João insultava. Por quê? Porque era fiel à sua vocação e à verdade. Foi ele quem não usou de meias palavras para condenar os soberbos. Peçamos a São João a graça da coragem apostólica para sempre dizer a verdade. Fim da citação. Inicia o padre Faré com suas palavras. Acabo de ler para vós um extrato da homilia pronunciada pelo Papa Francisco em 15 de dezembro de 2016. Este fragmento se refere a São João Batista, sua vocação à verdade e como a luz de Deus pode brilhar graças a seu testemunho, ou como a luz de Deus pôde brilhar, melhor dizendo, graças ao seu testemunho. Nos últimos anos, comecei a questionar-me sobre aspectos cruciais a respeito da situação atual da Igreja. Este período de reflexão coincidiu com o meu doutorado em teologia, com especialização em teologia fundamental. Portanto, se trata de um sacerdote, ademais religioso, ademais de uma ordem contemplativa como a dos carmelitas, portanto também um místico, no verdadeiro sentido, e ademais um doutor em teologia com especialização em teologia fundamental. Durante esse tempo, sim, complementando a informação, especialização em teologia fundamental iniciada há 4 anos na Pontifícia Universidade Gregoriana, que não é qualquer uma universidade, como sabemos. Durante este tempo, me aprofundei em questões desconhecidas à maioria dos fiéis católicos, por serem descuradas da hierarquia eclesiástica e os meios de comunicação não se importarem com elas. Então, aqui já é um dado de importância em que o Padre Faré nos diz que esses temas descobertos, ou melhor, encobertos para a maioria dos católicos, ainda hoje, se dá graças a 2 fatores. A negligência das autoridades eclesiásticas, cardeais, bispos, sacerdotes, diáconos, e pela negligência ou omissão, apostasia silenciosa, dos meios de comunicação católicos. Em 2023, concluí o doutorado e publiquei minha dissertação, mas meu processo pessoal de discernimento continuou. Ou seja, durante o momento que ele fazia o doutorado, que ele elaborava a sua tese, a sua monografia, a sua dissertação, continuava um aprofundamento, um discernimento pessoal sobre essa questão do papado, com base em informações que ele vai dar. Neste caminho, houve um ponto de inflexão em 16 de junho passado, no caso de 2023, 2024, durante a Santa Missa no rito ambrosiano. Padre Jorge Faré é de Milão, a sede, em seu tempo, de Santo Ambrósio. Portanto, a igreja ali permite
a particularidade de um rito próprio, que chama-se rito ambrosiano, pertencente, né, é como se fosse uma vertente, uma variedade do rito latino. Está inserido dentro dele. A primeira leitura falava de Sodoma e Gomorra, Gênesis 18, 19. Na segunda leitura, São Paulo nos advertia que nem os injustos, nem, aspas, nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem depravados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avaros, nem ébrios, nem caluniadores, nem fraudulentos herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 a 10. O evangelho desse domingo era a parábola da festa de bodas do filho do rei, que termina assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, 14. A proclamação desta palavra de Deus me interpelou profundamente. Nesse momento, compreendi que estava chamado a tomar uma decisão crucial. Tinha de decidir entre permanecer fiel às Sagradas Escrituras e a Jesus Cristo ou sucumbir à tentação de adaptar-me a um ensinamento repleto de compromissos e meias-verdades. Desde esse dia, optei por intensificar a reflexão e a oração sobre este tema antes de tomar uma decisão definitiva, próprio das mentes sérias, retas, que possuem um verdadeiro compromisso com a verdade. Apesar de meu desejo de continuar este processo de discernimento por mais tempo, e aqui está o ponto colocado anteriormente, os eventos recentes que vêm gerando escândalo e confusão entre os fiéis, ele fala isso no ano passado, me levaram a acelerar os tempos. Sinto-me chamado a falar publicamente, seguindo o exemplo de São João Batista, citado por Francisco acima, anunciando a verdade com coragem e sem meias palavras. Palavras de Francisco, temo, aqui entre aspas, fiel à minha vocação. Interessante, a vocação carmelita, né, que por sua vez possui estreita ligação com São João Batista, que foi um eremita, algo, poderíamos dizer, do Carmelo, porque vinha da escola de Santo Elias e é venerado entre os carmelitas. Chegamos a um ponto crítico. Um sacerdote deve escolher entre pregar o que as Sagradas Escrituras e a Igreja sempre ensinaram ou aderir-se ao que ensina o chamado Papa Francisco em seu magistério ordinário. Sim, vocês entenderam bem, disse o chamado Papa Francisco. O que hoje digo a vocês e o que sustentarei com todos os argumentos e as fontes necessárias, e aqui um outro diferencial do Padre Faré, tudo o que ele diz, tudo o que ele faz, como ele trata determinado tema, e não só este tema. Nós fomos pesquisar, por exemplo, os canais de comunicação que ele possui, e que vão estar aqui na descrição também, tanto a página de YouTube, o canal de YouTube, quanto o seu blog, né, o seu site. A gente vai ver que ele sempre está muito bem embasado em fontes e nada considera fora das fontes. Praxis muito e cada vez mais comum em nossos meios. Estudiosos disseram,
autoridades falaram. E tudo muito vago, sem citar sequer as fontes. E nisso que nós, cada dia, né, vamos acreditando cada vez mais, sem sequer nos indagar minimamente sobre a coerência de tudo o que se diz com o que existe na realidade. Me refiro a toda essa questão do suposto pontificado, né, de Francisco, que apesar de todas as incongruências, como nós veremos aqui, incongruências com um autêntico legítimo papado, todavia segue sendo considerado como tal. Voltando ao Padre Jorge, que é o que interessa. Então, ele chegou a um ponto de crítico, de inflexão, onde precisou fazer esses dois contrapontos. Ou optar pelo magistério do Papa Francisco, ou então pelas Sagradas Escrituras e a tradição. O que digo a vocês, e o que se sustentarei então com todos os argumentos e as fontes necessárias, é que há mais de 11 anos, um homem reconhecido como Papa pela maioria, ainda hoje, ocupa o trono de Pedro, sem, contudo, ser o Papa legítimo. Um minuto só. Minhas primeiras dúvidas surgiram ao ler as publicações do padre Alessandro Maria Minutella, do jornalista André Cionti e do padre Fernando Maria Cornet, outro sacerdote recentemente excomungado pela mesma defesa que faz o padre Faré e que acabou servindo como uma de suas fontes. Como o próprio padre Minutella, que foi, se não o primeiro, um dos primeiros a sofrer essa sanção. O padre Alessandro foi o primeiro que, com grande coragem, chamou a atenção do público sobre o fato de que o Papa Bento XVI nunca havia renunciado realmente, é que ele fala o primeiro em termos de uma pessoa ligada ao estado clerical, um sacerdote, porque sabemos que não foi a primeira pessoa em si a levantar essas questões. Com grande coragem, chamou a atenção do público sobre o fato de que o Papa Bento XVI nunca havia renunciado realmente e que, portanto, a eleição do cardeal Bergoglio como Papa não fora válida. André Cionti realizou e continua realizando um trabalho paciente e preciso, respaldado por latinistas, historiadores eclesiásticos, magistrados, canonistas, juristas e filósofos. A investigação de Cionti me proporcionou elementos fundamentais para a interpretação jurídica da declaração de Bento XVI. O padre Fernando Maria Cornet, graças a seu livro muito bem documentado, Habemus Antipapa, ofereceu-me outros importantes para a investigação que realizei. Baseando-me em seus trabalhos e das suas outras inúmeras fontes, que citará, me aprofundei e desenvolvi minha posição sobre este tema, e hoje desejo expô-la publicamente. Antes de abordar o núcleo que anunciei, farei alguns importantes esclarecimentos. Primeiro, reconheço a todos os sumos pontífices, desde São Pedro até o Papa Bento XVI, naturalmente os legítimos, e me distancio de qualquer forma de sede-vacantismo, o que foi explicado no vídeo anterior, e que ele também mencionará aqui nesse texto sobre as três posições, os três posicionamentos atuais de católicos. 2. Reconheço o Concílio Vaticano II. De fato, o padre Jorge Faré, no seu canal de YouTube, possui uma série de 29 vídeos
fruto de um estudo sério, desapaixonado sobre o Concílio Vaticano II. Sempre me comprometi a estudá-lo e a denunciar as interpretações neomodernistas que se fizeram do mesmo. Estas têm causado, imediatamente após o concílio até hoje, aplicações destrutivas para a fé, a moral, a liturgia e a vida da Igreja em geral. 3. E destaco que nunca falei mal de Bergoglio, ao contrário do que fazem os próprios bergoglianos. Nem quando o considerava Papa, nem depois, quando comecei a duvidar da validade de sua eleição. Nada mais do que honestidade intelectual, retidão moral, porque, como sabemos, chamar alguém de antipapa não significa denegrir a sua pessoa, a sua imagem. Já tivemos, pelo menos na história da Igreja, relembramos isto, um santo canonizado, portanto, que antes de tê-lo sido, foi um antipapa. Falamos de Santo Hipólito de Roma. E aqui o padre Faré, então, deixa claro, né, que, ao contrário de muitas pessoas que têm a Francisco como Papa, ele nunca falou mal dele, nem quando o considerava, nem depois de não considerá-lo mais. Isso é uma atitude a ser levada muito em conta, principalmente pelos legitimadores de seu pontificado. Minha pregação dos últimos 10 anos, composta por mais de 3.200 intervenções, está toda disponível em sequência e qualquer um pode verificar o que estou dizendo. Vejam, um homem que durante 10 anos fez em média uma homilia, um pronunciamento a cada dia, quase que um pronunciamento todos os dias durante 10 anos. Isso tudo registrado, como ele acaba de dizer. Para vermos mais uma vez que não se trata de qualquer pessoa, ainda que sacerdote, a se manifestar, a fazer um pronunciamento como esse, a tomar uma posição como essa e a defendê-la publicamente. São coisas distintas. Sou e quero continuar sendo católico, fiel à Igreja, ao papado, ao sacerdócio, e é por isso que estou aqui agora para dizer o seguinte. A fim de se compreender plenamente as razões de minha afirmação, Bento XVI nunca renunciou realmente e, portanto, por Bento XVI não ter renunciado validamente, o Papa Francisco não é Papa. Ponto. É essencial examinarmos os fundamentos jurídicos que a sustentam. Sustento esta tese, esse posicionamento. Quero sublinhar que minha demonstração é de caráter jurídico, canônico e não imediatamente teológico. Então, essa é a introdução que o padre Jorge Maria Faré faz ao tema, ao seu estudo, isso tudo dentro da homilia que ele pronunciou 13 de outubro de 2024, e que a partir de amanhã, se Deus quiser, a gente já vai adentrar, né, nos fundamentos jurídicos, tanto da invalidade da renúncia, quanto da invalidade da eleição. E tendo em conta de saída, para concluir esse vídeo, que, antes de tudo, a eleição papal ou pontifical, o processo que elege uma pessoa
que a eleva ao cargo, à função de Papa na Igreja Católica, é um processo eminentemente, melhor dizendo, jurídico, canônico, regido por normas, por regras legais, sem as quais um processo destes não pode ser considerado válido. Da mesma forma que qualquer processo jurídico mais elementar. Então, diante destes dados, deixamos os nossos ouvintes no dia de hoje, desejando-lhes uma santa, profícua e transformadora epifania do Senhor, e que ela nos sirva como luz, luz da luz, a guiar os nossos passos, para podermos, a exemplo do Padre Jorge Maria Faré, de outros tantos, antes dele, durante e depois, a agirmos em consequência da verdade evidenciada. Eu sou Ayrton Vieira, esse é o canal Caterhum. Sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, um feliz ano novo de 2025. Consequência e resultado de um Santo Natal. E que muito em breve possamos estar juntos, mais precisamente amanhã, com a continuação desta pequena série.